Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que é a maior do mundo, né, por motivos óbvios, ela quer que Donald Trump suspenda a aplicação das tarifas, e particularmente das tarifas impostas ao Brasil. Vale notar que a Câmara do Comércio dos Estados Unidos está se manifestando como representante de milhares de empresários, principalmente pequenos e médios empresários nos Estados Unidos. E há uma nota conjunta divulgada pela Câmara e pela Câmara Americana de Comércio no Brasil. E pedem que Trump recua, suspenda essa taxação de 50% imposta aos produtos brasileiros. E a nota diz que esse tarifaço impactaria produtos essenciais para as cadeias de suprimentos e impactaria, ao fim, os consumidores nos Estados Unidos, aumentando custos para as famílias, reduzindo competitividade da própria indústria americana. E há nesse texto alguns números importantes. Mais de 6.500 pequenas empresas nos Estados Unidos, falando só das pequenas empresas, mais de 6.500 dependem de produtos importados do Brasil pelos Estados Unidos. Mais de 6.500 empresas. E outras 3.900 empresas americanas investem no Brasil. E, obviamente, não querem um impacto negativo na economia brasileira, já que investem no Brasil. O Brasil é um dos 10 principais mercados para as exportações dos Estados Unidos, e os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Primeiro a China, segundo os Estados Unidos, porém, como compradores de produtos industriais, os Estados Unidos aparecem na primeira posição, como importadores de produtos industriais brasileiros, embora exportem para o Brasil mais do que importam. O superávit é favorável aos Estados Unidos. Nos últimos 15 anos, o superávit acumulado é superior a 400 bilhões. 400 bilhões. E vale notar também que para o Brasil vem em torno de 60 bilhões de dólares em bens e serviços americanos todos os anos. Então, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos e essa Câmara de Comércio no Brasil se uniram e estão pedindo ao Trump que recue. Argumentam que impor tais medidas vai provocar danos reais a uma das relações econômicas mais importantes dos Estados Unidos, estabelecendo um precedente preocupante. Porque eles enxergam motivação meramente política. Ora, esse é o tipo de pressão que pode levar Trump a um recuo. Esse é o tipo, a pressão interna. Mas, basicamente, outro dia o Trump estava concedendo uma entrevista, coisa rápida, ele estava inclusive em pé, estava a caminho de algum lugar,
E, primeiro, ele foi confrontado com o fato de que ele mentiu. O Trump mentiu quando falou em déficit comercial dos Estados Unidos nas relações com o Brasil. Há um superávit dos Estados Unidos. Ele mentiu. Ele colocou uma mentira como base da sua decisão. E a repórter, corretamente, cobrou isso dele. Teve a oportunidade e cobrou. Mas, espera aí, você está falando que tem déficit? Não tem déficit. Então, por que essas medidas foram adotadas se não há o déficit alegado? Ele veio com uma resposta cretina. Ele disse, porque eu posso. Eu fiz porque eu posso. Isso é uma mistura de infantilidade com insegurança. Eu fiz porque eu posso fazer. Essa não é a base de uma decisão tomada pelo presidente de um país. E ainda mais de um país cujas decisões têm impactos globais, têm impactos no mundo inteiro. Eu fiz porque eu posso. Mas aí, até pela fragilidade da resposta, o Trump seguiu falando e disse o seguinte, e aí entra um ponto muito importante. Ele disse que, primeiro, as tarifas aumentam a arrecadação. Segundo, aí é o ponto que ele mesmo disse é o mais importante. Ele quer que as empresas afetadas pelas tarifas, principalmente as indústrias, migrem para os Estados Unidos. De malicuia. Aliás, isso está na carta que ele enviou ao Lula e é uma das partes da carta que estão no chamado texto padrão, ou seja, aquilo que foi enviado para todos os governos que receberam cartas do Trump com esse teor. Aí, em cada carta, ele coloca ali coisas específicas da relação bilateral. E no caso do Brasil, colocou uma mentira de que há um déficit comercial. Além de ter se arvorado a tecer considerações e juízos a respeito do processo eleitoral brasileiro, a respeito do judiciário brasileiro. Ou seja, arrogante na sua abordagem, mas é isso que o governo brasileiro deve enfatizar. Essa não é uma excrescência. Trump não é uma exceção. Esse é o padrão do comportamento do governo dos Estados Unidos. Claro, cada presidente tem seu temperamento, seu tipo de discurso, seu modo de expressar as coisas, mas é o mesmo caráter. É a mesma visão imperial. Tanto que ele coloca em caixa alta ali no texto, ele faz uma exigência e diz que ela deve ser realizada imediatamente. Como se estivesse dando ordens. E se sentiu dando ordens. Agora, ele diz então a respeito dessa história das fábricas irem para os Estados Unidos. Por quê? O Trump, inclusive, foi o candidato da população, ou de grande parte da população, das regiões que sofreram o processo de desindustrialização. Indústrias que saíram dos Estados Unidos, foram para a Ásia. Para a China, primordialmente, mas para outros países, Vietnã, Indonésia, Índia. Foram para a Ásia. E o Trump acenou para essa gente
com a promessa de trazer as indústrias de volta, de trazer os empregos industriais de volta. As cidades nos Estados Unidos, isso aconteceu na França, isso aconteceu na Itália, na Inglaterra, que entraram em colapso com a desindustrialização. As pessoas depois vão encontrando trabalho no comércio, no setor de serviços, mas o salário médio despencou. Tanto que hoje, o salário médio é parecidíssimo com o de 1978, quando Jimmy Carter governava os Estados Unidos. Ora, essa perda, e não é que os Estados Unidos se desindustrializaram inteiramente, até porque surgiu o setor de alta tecnologia. O Vale do Silício trouxe oxigênio, trouxe inovação, trouxe competitividade, e ele próprio tornou-se, claro, um centro de geração de empregos. Além de se tornar um produto dominante. A Microsoft ganhou de presente do governo dos Estados Unidos um monopólio, pô. Ela tem um monopólio. Os computadores do mundo garantem esse monopólio. Isso foi dado. Porque essa tecnologia foi desenvolvida com capital social, com dinheiro público. A internet é resultado de investimento público nos Estados Unidos, especificamente nas Forças Armadas, no Pentágono. Depois entregaram para o setor privado, para o desenvolvimento, mas garantindo esse monopólio. E até hoje enfrentam as resistências que são inevitáveis, né? São inevitáveis. O domínio inteiro dessa tecnologia é impossível. Você começa a ter reprodução dessa tecnologia, inovação, desenvolvimento em outros lugares. Mas há ainda alguns monopólios estabelecidos, inclusive da Microsoft. Mas a indústria pesada, a indústria de carros, de eletrodomésticos, de processamento de alimentos, uma série de coisas, migrou dos Estados Unidos. E aí não adianta ficar apontando o dedo para a China e culpando a China, porque foi uma decisão dos capitalistas. Na verdade, foi uma decisão do capital. Você tem certos movimentos na lógica capitalista que deixam o próprio capitalista sem opção. Ou ele faz a mesma coisa que seu concorrente fez, ou ele quebra. Ou ele está fora do jogo. Quando grandes corporações encontraram na Ásia, mas particularmente na China, a possibilidade de uma acumulação muito rápida de capital, de lucros altos e custos de produção baixos, foram para lá. E os concorrentes ficaram sem opção. Tinham de ir juntos, porque senão quebrariam. Não suportariam a concorrência. Não conseguiriam jogar o jogo. Não conseguiriam jogar o jogo. Mas o que fez a China? Dona Volkswagen, uma fábrica alemã, tradicionalíssima. Dona Volkswagen quer ter a sua fábrica aqui na China, e na época, inclusive, com os salários pagos ali muito baixos e tal. Nós oferecemos o seguinte: você não vai gastar um centavo na instalação da fábrica. Nada. Porém, você terá os custos correntes, né? Mas não vai gastar um centavo naquilo que é caro, a instalação da estrutura fabril. Mas nos entregará sua tecnologia, seu modus operandi de produção, o conhecimento científico acumulado em certas áreas. Isso foi feito por milhares de empresas.
Milhares de empresas. E aí, se depois a Volkswagen fala, eu vou embora, ela já não faz falta. Porque já há fábricas que receberam aquela tecnologia, desenvolveram aquela tecnologia. Mas muitas e muitas e muitas e muitas seguem lá. Porque a China tem uma produção energética inigualável. O investimento em produção energética também inigualável. E subsidia para as indústrias de bens de consumo o custo da energia, que é um dos mais importantes na produção industrial. A Europa está com a água na testa, porque resolveu abanar o rabinho para o Joe Biden, na época, cortar o fornecimento de gás russo. Isso encareceu tremendamente a produção na Europa, que já estava de joelhos, um crescimento pífio. Então, isso não parou na China. O Vietnã estabeleceu um modelo parecido. O Vietnã está hoje, em termos de estágio desse processo, no ponto em que a China estava na década de 90 do século passado. Na última década do século passado. E não é só o Vietnã, a Indonésia. A Índia é um caso muito particular, porque ela está muito desenvolvida em certos setores específicos, inclusive farmacêutico, e em vários segmentos de tecnologia, de alta tecnologia. Atrai capital. Então, não será com tarifas que os Estados Unidos conseguirão repatriar esse capital industrial. Você só atrai esse capital de volta se ele tiver nos Estados Unidos rentabilidade maior, lucro maior e mais fácil, custo igual ou menor e, principalmente, aquilo que é o objetivo permanente do sistema capitalista: a acumulação rápida. O capital sempre se movimenta em direção à acumulação. E, ao fazer isso, produz crises imensas. E essas crises vão se tornando cada vez mais fortes. Há mais e mais contradições. Há mais e mais choques internos de interesse. E não será com tarifas que você resolve isso, que você conseguirá repatriar esse capital. Vamos trazer de volta. Vamos, de novo, feito nos Estados Unidos, o Made in USA, vamos lá. Não serão palavras de ordem, gritos patrióticos e nem mesmo tarifas. Porque qual é a ideia da tarifa? Você não quer pagar a tarifa, mas você quer entrar no mercado dos Estados Unidos? Simples, venha fabricar aqui. É uma ideia simples e boa. Fabrique aqui, volte a gerar empregos aqui, volte a pagar impostos aqui. Isso, inclusive, elevaria a média salarial, porque a indústria eleva. O setor que eleva a média salarial é o setor industrial. Mas não adianta. Brados patrióticos, apelos, não irão sensibilizar o capital. E as tarifas não serão suficientemente fortes para provocar essa mudança de planos. É preciso oferecer possibilidade de acumulação de capital mais rápida. Isso passa por lucros mais altos, custos mais baixos. Não adianta, é um equívoco. E outro equívoco, que é também raiz da política econômica de Trump. Não é do Trump. O Trump não é o monarca absolutista. Ele porta essas ideias. Exato, é o portador político dessas ideias. Ele nem é o idealizador disso. Ele apenas expressa, manifesta politicamente e leva ao poder, pelos votos que tem, essa ideia.
Mas parte dessa ideia é um outro equívoco. A de que o problema econômico dos Estados Unidos são os déficits comerciais. Ora, esses déficits são amplamente financiados pela remessa de capital. Porque as principais corporações do mundo ainda têm como matriz os Estados Unidos. A remessa de lucro é para lá. E o embate com a China não é o contraponto ideológico. A China é o contraponto político, econômico, comercial. Não ideológico. Porque o modo de produção na China é capitalista. O modo de produção. A acumulação, a lucro, a mais-valia, a alienação, as relações sociais. E aqui relação social não é a mesinha com café. É a relação dentro da empresa, dentro da sociedade, entre capital e trabalho, entre trabalhadores e Estado, entre capital e Estado. Essas relações são capitalistas na China. Peculiaríssimas, mas são. Esse é o embate entre Estados Unidos e China. É um embate geopolítico, é um embate político, é um embate econômico, é um embate comercial. Mas a China não é o contraponto ideológico. Então, ela continua atraindo capital, embora agora com uma independência muito maior. Ela já não se desespera se parte desse capital migra. Mas ela continua sendo muito mais atraente. O custo de produção é menor. A acumulação é mais rápida. Os lucros mais altos. E obtidos mais rapidamente. Só com condições parecidas você consegue a repatriação. E quanto ao déficit comercial, não é o problema dos Estados Unidos. Porque ele é financiável. E não estou falando do déficit inventado pelo Trump, da mentira do Trump, de déficit com o Brasil. Esse não existe. Com o Brasil é superávit. O problema da economia dos Estados Unidos é a sua dívida pública. Que agora, com o projeto orçamentário aprovado pelo Congresso, enviado pelo Trump e aprovado pelo Congresso, faz essa dívida se aproximar muito rapidamente de 40 trilhões de dólares. A contabilidade mais otimista é de que o PIB americano chegue a 30 trilhões de dólares, a menos otimista chegue a 27 trilhões de dólares. Uma coisa ou outra é menor do que a dívida pública. Esse é o cerne do problema econômico dos Estados Unidos. E não os déficits comerciais, que são facilmente financiados pelo dólar, e os Estados Unidos são o emissor soberano da moeda, e também pela emissão de dividendos e lucros do mundo inteiro para as matrizes nos Estados Unidos. E o que pode levar o Trump a um recuo é esse tipo de pressão que mencionamos no início, como da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, mostrando, só no caso do Brasil, que 6.500 empresas, em torno de, dependem diretamente de produtos que saem do Brasil. E outras 3.900 têm investimentos diretos no Brasil e não querem, óbvio, o colapso da economia brasileira, meu caro Danilo Gobato.